Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as well. Love me tender, love me long. Bom dia! Hoje são 3 de maio de 2023, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Vou aqui trazer mais um comentário que um internauta fez em um de meus vídeos de anteontem, com o título Deus lhe dê em dobro. Esse internauta, ele mora em Crato, no estado do Ceará. É o Plauto Leal. Ele possui um canal no YouTube com o título State of Mind. State of Mind. Plauto Leal. Então vou aqui ler e analisar o comentário dele. E aqui é assim, nesse canal, você que está assistindo a esse vídeo neste momento, nesse canal aqui, você tem espaço. Então escreva bastante, que seu comentário poderá aparecer aqui. Então escreva o que você quiser. Você é livre para isso, desde que não ofenda direitos alheios, porque o direito à liberdade de expressão tem freios, como qualquer direito, não é absoluto. Então, escreva bastante. Seu comentário pode aparecer aqui. Então, vou aqui pegar o comentário do Plauto Leal. Entre aspas, ele escreve assim: Henrique fez uma boa colocação. Realmente, se Deus existisse, não poderia permitir que aquela senhora ficasse de porta em porta pedindo esmolas e ainda correndo o risco de ser humilhada. Aliás, o simples fato de viver mendigando já é uma humilhação. É comum a gente ver esses mendigos agradecendo e com muita ingenuidade ainda dizem que Deus te dê em dobro, ou o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Na verdade, de que adianta ter fé num Deus misericordioso se essa fé não enche barriga? A Bíblia ainda diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Uma grande bobagem, uma grande bobagem. Se a pessoa for esperar viver dessa palavra, entre aspas, morre à míngua. A caridade, por incrível que pareça, vem mais de pessoas assim, como o Henrique, que é ateu e que ajuda o próximo sem esperar nada em troca. Ao contrário dos cristãos, que, quando fazem uma caridade, já estão esperando uma recompensa quando morrer. Pura hipocrisia. Fecha aspas aí. Eis aí, portanto, o belíssimo comentário, a linda manifestação do Plauto Leal, que, repito, mora em Crato, no Ceará, perto de Juazeiro do Norte. Então eu peguei aqui ontem à noite, aqui está o papel aqui, ó. Aqui na minha frente, um papel. Peguei aqui o comentário do Plauto Leal e fiz um esboço, um estudo sobre ele, uma análise bem rápida aqui. Então vamos lá. Eu dividi aqui o comentário dele em 4 partes aqui. O que ele escreve aí é a mais pura verdade.
Muito bem, antes disso, quero dizer o seguinte, que Deus algum existe, deuses são uma criação do homem. O homem cria seres também imaginários, seres que não existem de fato, são seres imaginários, criados pelo homem. Quais são os seres imaginários que o homem cria? Deuses, demônios, anjos, alma, espírito, Papai Noel, bicho-papão, mula sem cabeça, duendes, saci pererê, são seres que o homem cria, imaginação do cérebro humano. Então, de fato, esses seres não existem, eles não interferem em nada. Então vamos lá. Eu sempre digo aqui, eu estou hoje com 66 anos de idade, 66 hoje. Vou fazer 67 em novembro. Se não morrer, né? Muito bem. Fazer 67 anos. Pois bem, eu sempre digo aqui uma coisa. O homem religioso, o que ele diz em relação à religião, o que ele diz não tem fundamento algum, porque religião, crença religiosa é pura ilusão. É impossível você defender uma ilusão. Então, veja bem, preste bem atenção. Eu sou uma pessoa que eu presto bem atenção nas coisas. Veja, ouça o que um padre diz. Ouça o que um pastor evangélico diz. Anote no papel e analise se tem fundamento. Não tem. Não tem. E o Plauto Leal traz aqui exemplos disso. E aqui está o comentário dele. Agora vamos à análise. Dividi o texto dele aqui em 4 partes, abarcando todo o texto dele, a mensagem dele, do Plauto Leal. Então vamos lá. Ele começa assim, entre aspas. Henrique fez uma boa colocação. O que é isso aí? Henrique fez uma boa colocação. É porque naquele vídeo, Deus lhe dará em dobro. Naquele vídeo ali, o Henrique Agostinho Silvério, que mora em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, ele é um profissional do desenho. Ele é professor de desenho e ele ganha o pão dele, o pão de cada dia, na arte desenhar, desenho. Foi ele, o Henrique Agostinho Silvério, que, levado por uma alegria, fez o desenho que aqui está à minha direita. Eu e Elvis Aaron Presley. O Henrique fez esse desenho aí e mandou para mim um presente. Veja que maravilha. Veja que desenho fantástico esse aí. Elvis e eu aqui, unidos aqui. Eu e o grande Elvis. Pois bem, então o Henrique, ele, naquele vídeo Deus lhe dará em dobro, o Henrique Agostinho Silvério narrou um fato para mim ali. E o Plauto Leal está dizendo que o Henrique fez uma boa colocação. Qual foi a colocação que o Henrique fez? Ele recebeu em sua casa, lá em São Bernardo do Campo, uma mulher mendiga, pedinte, com várias crianças ali. Uma mulher pedinte, pedindo comida, porque estava passando fome. Aí ele deu alguma coisinha lá para ela, o que ele tinha condições de dar no momento. Ele estava até desempregado, ateu, desempregado. Mesmo assim, ele deu lá um pouco de fubá de milho, um pouco de farinha de mandioca, um pacote de café. Então ele, com o pouco que ele tinha, o Henrique, ateu, ele deu um pouquinho para aquela mulher. Aí ela disse a ele, quando ela recebeu aquilo do Henrique, do ateu, ela disse que Deus lhe dará em dobro. Aí ele explicou para ela que Deus algum existe e Deus algum dá alguma coisa a alguém, ou tira alguma coisa de alguém. Aí a mulher ficou assombrada. Mas o senhor não acredita em Deus? Aí ela disse assim, eu até escrevi aqui, ela disse assim para o Henrique: o senhor tem que acreditar, porque só Deus pode lhe dar tudo o que você quer. Ela disse isso para ele. Uma mendiga, veja, uma mendiga que acredita em Deus, no Deus dos Hebreus, da Bíblia, uma mendiga dizendo que
tudo o que a pessoa quer, tudo o que a pessoa deseja, Deus vai dar. E não dá para ela que é mendiga. Você entendeu? Como um homem religioso não diz coisa por coisa. Então aí o Henrique disse a ela que se isso fosse verdade, que Deus dar tudo aquilo que uma pessoa deseja, se isso fosse verdade, ela, aquela mulher, não estaria ali na porta dele, mendigando. Olha aí, o Henrique é um cara inteligente, ele é um ateu, ele é uma pessoa que usa o cérebro para raciocinar, diferentemente de uma pessoa religiosa que usa o cérebro para separar as orelhas. Então o Henrique disse, aquela mulher disse, olha, o senhor tem que acreditar em Deus, porque tudo que o senhor tem aí foi Deus que deu. Veja que ignorância. Deus, na mente dela, Deus deu aquilo ao Henrique e negou a ela, porque ela está ali numa situação pior que a do Henrique. Ela está mendigando, pedindo. O Henrique, mesmo desempregado na época, estava numa situação melhor que a daquela mulher. E ela ainda dizendo que o Henrique iria receber em dobro. Não, o Henrique nem precisa receber em dobro. Basta que aquela mulher receba alguma coisa, porque ela não tinha nada. O Henrique tinha alguma coisa, e ele deu alguma coisa àquela mulher. Então a situação do Henrique na época, melhor que a situação da mulher. E ela ainda dizendo que Deus iria dar em dobro ao Henrique o que ele havia dado a ela. Não, o Henrique não necessitava disso, de receber em dobro. Ela, aquela mendiga, é que merecia receber alguma coisa para sair da mendicância, da miséria. Viu como a pessoa religiosa não raciocina? Então, ele disse aí, o Plauto Leal, que o Henrique fez uma boa colocação, e fez, dizendo que Deus algum existe, e que Deus algum dá alguma coisa a alguém, ou tira alguma coisa de alguém, e que se fosse verdade que Deus dá aquilo que a pessoa pede, aquela mulher não estaria ali pedindo esmola. Estaria numa situação igual ou melhor que a do Henrique. Entendeu? Então esse aí é o primeiro ponto aqui, no belo texto do Plauto Leal. Ele diz, Henrique fez uma boa colocação. Primeiro ponto. Agora vamos ao segundo ponto aqui. As duas expressões aí a que ele se refere aqui, o Plauto Leal, que é Deus te dê em dobro, muito usado é isso aí, quando o mendigo recebe uma esmola, não é? Ele diz, Deus te dê em dobro. E a outra, que é muito conhecida também, que os líderes cristãos falam por aí, não tem eficácia alguma, não tem sustentação alguma. É mais uma afirmação religiosa ridícula. É aquela que diz, entre aspas, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. O Plauto Leal mostrou essa expressão aí também. Ele criticou que é pura bobagem, tudo isso aí. Vamos lá, a primeira expressão, Deus te dê em dobro. E a segunda, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. As duas expressões de cunho religioso, logo, não tem sustentação alguma. É o que eu sempre digo aqui. Muito bem. Então veja, Deus te dê em dobro, já falamos sobre isso. Agora vejamos a expressão, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Isso é mais uma aberração de cunho religioso. Deus algum existe, agora vamos analisar isso aí. Uma pessoa que, vamos pegar aqui um exemplo, aí diz que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Vamos pegar a primeira expressão, o pouco com Deus é muito. Então, essa expressão é completamente ingênua sob o ponto de vista denotativo e sob o ponto de vista figurado. O ponto de vista denotativo é no sentido real da palavra. É você pegar um dinheiro, uma quantidade de dinheiro,
e ver se essa quantidade de dinheiro é suficiente para aluguel, alimentação, vestuário, lazer, etc. Então, é o sentido denotativo, é o sentido próprio da palavra. Não é o sentido figurado, não. Sentido denotativo, sentido próprio. O que a palavra significa é o poder de compra de um salário. Entendeu? E tem o sentido também, o sentido figurado. No sentido figurado, é saber se uma pessoa está satisfeita com o dinheiro que recebe, pela via do salário, pela pensão ou pela aposentadoria. Então vamos analisar isso aqui e vamos mostrar que essa expressão religiosa, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada, vamos aqui provar que essa expressão é mais uma aberração, dita por líderes cristãos. Uma afirmação completamente falsa. Então vamos aqui pegar a primeira parte. Vamos pegar a primeira parte. O pouco com Deus é muito. Então vamos lá. Vamos pegar aqui no Brasil, gente, milhões, não é uma quantidade pequena, não. Milhões de cristãos aqui no Brasil, milhões. Aposentados ou não, pensionistas, ou que trabalham aí em algumas lojas comerciais, milhões de brasileiros ganham apenas um salário mínimo. Você sabia disso? Você vê aí nas televisões, né? Pessoas aí reclamando porque ganham apenas um salário mínimo, que hoje é R$1.320, um salário mínimo hoje. Entendeu? Então, um salário mínimo hoje, o valor dele é R$1.320. Então, milhões de brasileiros ganham um salário mínimo. A gente vê por aí pessoas que ganham um salário mínimo, R$1.320 por mês. E o que essas pessoas aí são? A quase totalidade são pessoas cristãs que estão recebendo apenas um salário mínimo por mês. A pessoa trabalha 35 anos na vida e se aposenta com apenas um salário mínimo. Cristãos, a quase totalidade. Pois bem, aí eu pergunto, esses cristãos aqui brasileiros, que são milhões, recebendo apenas um salário mínimo de pensão, de aposentadoria ou de salário, um salário mínimo, esses cristãos que acreditam no Deus dos Hebreus, da Bíblia, estão recebendo um salário mínimo apenas. Esses cristãos, para eles, o pouco, um salário mínimo é muito, porque aí diz, o pouco com Deus é muito. Então, o cristão acredita no Deus da Bíblia, Deus dos Hebreus. Recebem um salário mínimo os cristãos, milhões aqui no Brasil. Eles estão satisfeitos com esse dinheiro? Nunca, jamais. Eu não conheço um cristão, eu conheço vários cristãos aqui no Brasil, vários, que recebem um salário mínimo por mês, como pensão, como aposentadoria ou como próprio salário. Apenas um salário mínimo por mês. Nenhum cristão fica satisfeito com o que tem. Nenhum cristão diz que o pouco que ele recebe, um salário mínimo, é muito, porque ele tem fé em Deus. Então, quem ganha R$1.320, cristãos dizem que esse salário é bom, porque ele tem fé em Deus. Então, o pouco aí, que é o salário mínimo, ele rende. O pouco se transforma em muito, porque tem fé em Deus. Não há um cristão que diga isso. Ao contrário, você vê cristãos aí sofrendo na vida, milhões no Brasil, ganhando apenas um salário mínimo. Pouco. E esse pouco não é muito, pelo fato de ele acreditar em um Deus. Viu aí como é fácil mostrar que padres e pastores evangélicos não dizem coisa por coisa, e o feio acredita. Então veja, você aí que está assistindo a esse vídeo, se você for um cristão e você está recebendo um salário mínimo, eu tenho certeza de que você não está satisfeito, feliz com isso.
A sua crença em um Deus qualquer não faz com que seu salário mínimo tenha um poder de compra alto, porque não tem. Quem ganha um salário mínimo, que é pouco, não vê isso como muito, pelo simples fato de crer em um Deus. Isso não aumenta o poder de compra do salário mínimo. Quem ganha salário mínimo por mês, um salário mínimo apenas por mês, tem uma péssima condição de vida. Vai morar em lugares horríveis. Péssima alimentação, porque não dá. É uma pessoa completamente desdentada, sem dentes, porque não há como você procurar um odontólogo com apenas um salário mínimo por mês para fazer um tratamento. Não há. Há alguns anos aí, alguns anos não, desculpe-me, há alguns meses, uns 4 meses aí, ou 5, eu visitei o Jarbas Venâncio. O Jarbas Venâncio mora aqui em Paracatu, Minas Gerais. Fiz até um vídeo com ele, dentro da residência dele, lá em Paracatu. O Jarbas Venâncio tem a esposa e tem 2 filhos. Ele tem lá um comércio lá e ele é técnico em contabilidade. Ele tem uma vida folgada. Ele recebe ali um bom rendimento por mês. Então ele tem uma casa boa para morar, tem uma loja lá comercial. Ele colocou agora, mudou todos os dentes dele. O que ele fez? Ele colocou dentes de porcelana, gente. Um dente de porcelana, que é coisa linda, um dente de porcelana custa hoje R$2.000, só um dente, 2.000. Então o Jarbas Venâncio é ateu. Ele tem um bom rendimento mensal. E ele colocou vários dentes de porcelana, cada um R$2.000. Uma pessoa que ganha salário mínimo não tem condições, não tem. Vai morrer com dentes cariados ou vai morrer banguela, sem dentes, porque um salário mínimo não dá. Então, esse negócio de dizer que o pouco com Deus é muito, isso não é verdade. E quem ganha salário mínimo sabe disso. Não é verdade. E a outra expressão, um muito sem Deus é nada. Veja bem, um muito sem Deus é nada. É outra idiotice humana, do ponto de vista denotativo e do ponto de vista figurado. Também é uma afirmação completamente falsa dizer que um muito sem Deus é nada. Ora, se você pegar aí vários ateus milionários, eu tenho um amigo que aqui em Brasília, que ele é juiz de direito. Ele é ateu, juiz de direito, aposentado hoje. Ele recebe de aposentadoria R$28.000. Então pegue um cristão que ganha um salário mínimo, que é pouco, e pegue um juiz de direito aposentado aí, ou na ativa, que ganha mais. Então esse meu amigo ganha R$28.000 por mês. Ele com R$28.000 por mês tem tratamento de saúde de primeira classe, mora em uma mansão, comprou isso ao longo dos anos, tem uma Hilux, um carro diesel na porta. Ele é ateu, ou seja, não acredita em Deus algum. Então ele tem aí o muito, que é R$28.000, o muito, sem Deus. E ele vive uma vida maravilhosa. Viaja para vários países, tem dinheiro para isso. Ele recebe todo mês R$28.000. Aí pega um cristão que acredita em um Deus, ganha pouco, 1.320. O cristão com R$1.320, ele não vai nem ao Ceará. Se ele mora no Rio de Janeiro, ele não tem dinheiro para ir ao Ceará conhecer Sobral, minha terra natal, e a terra do Renato Aragão, terra do cantor Belchior. Quem ganha um salário mínimo, morando no Rio de Janeiro, não vai a Sobral conhecer. Já quem ganha R$28.000 por mês, conhece Inglaterra, França e fica ainda hospedado nos melhores hotéis. Tem plano de saúde próprio, quem ganha R$28.000 por mês. Então dizer que um muito, R$28.000 por mês, um muito sem Deus é nada, isso é uma loucura. Uma loucura própria de um cérebro mergulhado na fé religiosa. Então veja aí, gente, fiz essa análise aí, o segundo ponto.
As expressões Deus te dê em dobro e a outra, que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. É outra aberração humana. E o Plauto Leal afirmou isso aí, que é pura bobagem, dizer Deus lhe dê em dobro. Ou então, o pouco com Deus é muito. Agora, o muito sem Deus é nada. É uma aberração. E se eu for passar para os milionários aí, o Bill Gates, um dos homens mais ricos da Terra, é ateu, o Bill Gates. É ateu. E o que ele ganha, dizer que o que ele ganha não é nada porque ele não acredita em um Deus, é uma loucura total do ponto de vista real, denotativo, e do ponto de vista figurado. Então aí 2 pontos já analisados aí. O terceiro ponto, vamos lá. O Plauto Leal colocou aí uma expressão bíblica, né? Ele colocou assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Vamos lá. É o que diz aí o Plauto Leal, mais uma bobagem. Essa expressão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em primeiro lugar, Deus algum existe. Em segundo lugar, Deus algum tem palavra, escreve alguma coisa. Quem escreve é o homem. O homem é o único animal do planeta Terra que escreve, consegue escrever. O homem, ninguém mais. A Bíblia não é a palavra de Deus. Deus algum existe. A Bíblia é um livro de um povo, o povo hebreu, com suas crenças, diferentemente de outros povos que têm outros deuses. Então o homem cria deuses. É o único animal que cria deuses, é o homem. O homem cria deuses. É por isso que o homem é um animal parcialmente racional, cria deuses. E o homem é o único animal da terra que sabe escrever, o homem. Então a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de um povo, povo hebreu. Uma palavra diferente de outros povos, diante da palavra de outros povos. Então, a Bíblia não é a palavra de uma entidade espiritual, não existe, não é. A Bíblia foi escrita por homens, e homens machos, e não fêmeas. Então veja, essa expressão que está na Bíblia, nem só de pão viverá o homem, esse pão aí não é o pão que você compra, meu amigo, aí de manhã numa padaria. Aquele pãozinho de sal, pão francês, não é? Pão doce, não é isso? Pão recheado aí com salsicha. Não é esse pão aí. Essa expressão, nem só de pão viverá o homem, na Bíblia, nem só de pão, pão aí é alimento. Está dizendo que nem só de comida, de alimento, vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha aí a bobagem. Um ateu não vive? Um ateu? Eu sou ateu, eu estou vivo, não estou? Então eu não preciso da palavra de Deus algum. Entendeu? Aí a Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, nem só de comida viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não, Deus algum existe e eu não vivo, eu ateu, não vivo, não preciso da palavra, entre aspas, de Deus algum para viver. Eu preciso de alimentos, de pão. Então diz aí, nem só de pão viverá o homem. Sim, o homem vive só do pão, da comida. Se você tirar o alimento do homem, o homem morre, falece. Você vê pessoas aí, pessoas malucas, que fazem aí, muitas pessoas, né? Não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Você vê pessoas malucas, porque o homem é um animal parcialmente racional. Então você vê pessoas malucas aí fazendo greves de fome. Passam aí um bom tempo sem comer. E muitos aí morrem. Muitos morrem. Ficam só o esqueleto. Por quê? Porque nós precisamos de alimentos. Se a gente não comer, a gente morre. Eu sou ateu. Se eu deixar de comer aqui um mês, com certeza eu vou morrer. Vou morrer esquelético, um esqueleto morrendo. Por quê? Porque o corpo humano necessita de alimentos. Então, só os alimentos é que mantêm o homem vivo. E a Bíblia diz aí que nem só de alimentos viverá o homem,
mas também ele precisa, para viver, da palavra de Deus. Ignorância total. Se isso fosse verdade, nenhum ateu estaria vivo hoje. Porque ateu algum acredita em Deus algum. Ateu vive porque come. E também os cristãos. Os cristãos estão vivos aí porque estão comendo. Deixe de comer aí um cristão. Mesmo com a fé em um Deus. Deixe de comer aí. Se ele deixar de comer durante 1 mês, 2 meses, ele vai morrer. Ele vai morrer porque ele precisa do alimento. Mas não precisa da palavra de Deus algum. Essa palavra aí dos deuses, homens criaram deuses, homens criaram essas palavras aí, ninguém precisa delas. Tanto é que eu sou ateu e estou vivo aqui, e muito bem vivo. Entendeu? A gente precisa de alimentos. O homem vive de alimentos. Tire o alimento, tire a alimentação, o homem morre, perece. Entendeu? Então essa expressão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, é mais uma idiotice religiosa. Deus algum existe, Deus algum escreveu a Bíblia e aquelas atrocidades que estão na Bíblia, matanças, inferioridade da mulher, um incentivo à violência na Bíblia, à intolerância religiosa. Se você não acreditar no Deus da Bíblia, você está perdido. Se você não aceitar Jesus como seu salvador pessoal, quando morrer, você será queimado eternamente no fogo do inferno. Isso é loucura bíblica. Isso não é amor. Entendeu, gente? Não é amor. Então aí o terceiro ponto, daí do Plauto Leal. O primeiro, Henrique fez uma boa colocação, já analisei. O segundo, as expressões religiosas. Deus te dê em dobro. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Mais 2 aberrações religiosas. O terceiro ponto, esse aí em dizer que o homem precisa acreditar em Deus, em um Deus, precisa da palavra desses deuses aí. Não, ninguém precisa disso. Tanto é que os ateus aí estão vivos aí e vivendo com saúde, né? Boa saúde. Agora vamos aqui ao quarto e último ponto do belo comentário do Plauto Leal. Aqui ele diz, no finalzinho da página dele, ele diz assim, ouça aí, ele diz assim: a caridade, escute bem, gente, escute bem, a caridade, por incrível que pareça, vem mais de pessoas assim, como o Henrique, que é ateu, e que ajuda o próximo sem esperar nada em troca. Ao contrário dos cristãos que, quando fazem uma caridade, já estão esperando uma recompensa quando morrer. E ele diz, pura hipocrisia. É a verdade. Você aí que está assistindo a esse vídeo, você é uma pessoa sadia mentalmente? Você usa o cérebro para raciocinar? Se você usa o cérebro para raciocinar, você vai dar razão aqui ao Plauto Leal. O que ele diz aqui, gente, não é discurso fraco de um ateu, não. É a pura realidade. Ele vê aqui, ó, veja, um ateu e um cristão. Vamos aqui, um ateu e um cristão. O Henrique Agostinho Silvério deu ali esmolas a uma mendiga cristã que estava ali acompanhada por crianças, filhos ali, para sensibilizar, não é? A pessoa. Então o Henrique Agostinho Silvério, ateu, desempregado na época, mesmo assim, ele fez uma caridade àquela mulher. Ele deu um pouquinho de fubá de milho, um pouquinho de farinha de mandioca, um pacote de café e outra coisa mais lá, um pacote de café. Então ele fez uma caridade. O Henrique, ateu, escute bem, ateu, ele fez uma caridade. Vamos pegar um cristão aí, fazendo uma caridade também. Vamos pegar aí o ateu, Henrique, e um cristão fazendo uma caridade. Qual das duas caridades aí é a mais pura, a mais sublime? Quando um ateu faz uma caridade ou quando um cristão faz uma caridade? A caridade praticada por um ateu tem o mesmo valor de uma caridade praticada por um cristão? Tem o mesmo valor? Raciocine aí. Não tem. A caridade praticada por um ateu, ela é mais sublime, ela é mais humana. E por quê? Porque o ateu, como ele não acredita em deuses,
em vida depois da morte, quando um ateu faz uma caridade, ele faz essa caridade sem troca alguma. Ele não espera receber uma recompensa de ninguém, muito menos de deuses. Então, um ateu, quando ele faz um ato de caridade, pratica um ato de caridade, ele o faz com amor e sem compromisso algum. Ele faz por pura vontade. É linda a caridade praticada por um ateu. Já a caridade praticada por um cristão, não. O cristão, quando faz uma caridade, ele espera receber uma recompensa do Deus em que ele acredita. Ele espera, quando morrer, ir para o céu, porque ele está fazendo uma caridade. Então, o cristão, quando ele faz uma caridade, ele pensa em receber uma recompensa. Eu vou ajudar essa mulher aqui, porque Deus está olhando. Deus está assinando o livro lá no céu. Então, quando eu morrer, eu vou para o céu. Não quero ir para o inferno. Então, o cristão, quando faz uma caridade, ele pensa em receber uma recompensa. O ateu, não. Quando ele faz uma caridade, ele não pensa em receber recompensa alguma, porque recompensa alguma existe. Quando o ateu faz uma caridade, é porque ele foi levado pela miséria da pessoa pedinte. É simples entender isso. Parabéns ao Plauto Leal por esse magnífico comentário que ele fez. E aí eu estudei o comentário dele, e aí, de forma resumida, peguei aí os temas principais do comentário dele, dividi aí em 4 partes e fiz a exposição aqui. E é o que eu digo, escreva aí em minha página, escreva, que pode ser que seu comentário venha aqui ser analisado por mim. Estou fazendo isso aí agora e vou fazer mais ainda. Então escreva, sem medo algum. Escreva. É bom escrever. Muito obrigado.